Pela minha experiência, o principal desafio é lidar com o racismo, e depois o choque cultural, que é inevitável, né? A gente vive com o coração dividido, pensando sempre lá. Como que tá? Tem que pensar, tem que apoiar, tem que ir visitar. Talvez você não pode ir visitar. 12 anos. Estou no Brasil, se contar quando eu passei pela Angola, já há 14 anos. E nunca mais vi meus pais. Você sabe quanta dor que eu tenho? Eu fico pensando sempre, falo com meu papai e meus colegas, e a gente sente que tem uma missão para fazer aqui, entendeu? Vinheta de abertura. Em fundo escuro, letras brancas em caixa alta e no centro, Imigrantes Parte 2. Em busca de uma nação. As décadas de 80 e 70 foram marcadas por um grande fluxo de migrações internacionais provocado pela saída de pessoas dos países periféricos para os países centrais em busca de melhores condições de vida, como emprego, educação, mais segurança e estabilidade. Nesse período, muitos brasileiros acabaram deixando o país. Nos anos 2000, no entanto, a crise econômica mundial acabou atraindo novos imigrantes para o Brasil, que vivia um período econômico favorável. Leonardo Cavalcante, então, muitos brasileiros começam a retornar ao Brasil com a crise na Europa, Estados Unidos e Japão, destinos clássicos da imigração brasileira e de outros países do chamado Hemisfério Sul. Então, começa a olhar o Brasil como destino, iniciando mais precisamente em 2010 com o fluxo dos haitianos, senegaleses, paquistaneses, bengales, ou seja, o Brasil começa a receber pessoas de diferentes partes do Hemisfério Sul, dado um contexto conjuntural de bonança econômica dentro do Brasil. Eu vim para estudar. Jamila Dongo, Angola, administradora de empresas. Aí eu vim com uma prima e a gente fez Unicep. Eu sou formada pela Unicep no curso de administração. Aí agora eu estou fazendo uma pós em finanças e até agora está sendo bom. Fui muito bem recebido pela comunidade e Santos, como eu vim para estudar, cientista então social. eu vim numa condição diferente do que outros imigrantes, né? Se for comparar os imigrantes que vêm não para estudar, mas por tentar sua vida mesmo. Os estudos mostram isso, os imigrantes geralmente, na maioria, têm um nível de educação médio ou um nível de educação superior. Então, essas pessoas que têm algum tipo de capital, um capital social ou um capital econômico, que permita vislumbrar, deixar o seu país e buscar melhores oportunidades em outros países. É sempre importante nós destacarmos Júlio que os César Silva imigrantes Santos, diretor é do como se Instituto tivéssemos Luiz duas Gama. configurações. Nós temos aqueles que realmente migram porque acreditam que é possível ter uma vida melhor aqui, e temos também aqueles que são os refugiados, ou seja, seus países passam por guerras civis, conflitos internos de toda a ordem e desejam fazer a imigração. E eu saí no meu país por causa da perseguição política. Prudence Calambai, República Praticamente do eu sou Congo, ativista de direitos humanos e atriz. Eu luto pelo direito dos imigrantes e refugiados e também faz parte eu luto também pela essa briga racial, né, que infelizmente nós encontramos aqui. Desenho: círculos vermelho e verde se unem. Um relatório produzido no ano passado pelo Observatório das Migrações Internacionais da Universidade de Brasília revelou que o total de imigrantes no mercado de trabalho formal no Brasil passou de 55 mil em 2010 para 136 mil em 2018. Então, a maioria dos imigrantes são jovens, já vêm formados, e alguns deles, e a grande maioria, com nível médio ou superior, vêm prontinho para o mercado de trabalho e querem contribuir, querem melhorar suas condições de vida, estão dispostos a se inserir no mercado de trabalho. Então, para o estado de destino, né, no caso do Brasil, é um grande ganho. O ponto mais importante é que nós vislumbramos ainda uma situação de preconceito, ou seja, as pessoas têm um conceito daquilo que desconhecem. Então, muitos determinam o seguinte: olha, esses povos vêm para cá, vão tomar o nosso emprego e não vão desenvolver a nossa economia. Muito pelo contrário, sempre quando nós temos um processo migratório, temos que lembrar que essas pessoas vêm com todo o seu acúmulo intelectual, seu acúmulo social e cultural, e muito tem a contribuir
para o país ao qual eles chegam. Entre 2010 e 2018, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou quase 775 mil imigrantes. Os haitianos são a principal nacionalidade registrada no Brasil e no mercado de trabalho brasileiro. Cheguei no Brasil 22 de outubro de 2013 e o motivo é depois do terremoto que aconteceu lá no Haiti. Então, eu gostaria de viver outra história, conhecer algum outro lugar, mas eu escolhi de vir para o Brasil porque eu era muito fã da seleção brasileira e quando teve que tomar essa decisão, então eu falei, então já vou para o Brasil. E escolhi de vir para cá. Se a gente considerar, por exemplo, a Venezuela e o Haiti, que são fluxos migratórios centrais principais no Brasil contemporâneo, a gente pode apontar uma situação de instabilidade política, econômica e social que motivou essas migrações, esses movimentos. Também no caso específico do Haiti, existe a situação dos desastres naturais que ocorreram no país. Bom, acho que voltar para o Haiti é mais difícil, devido com meus filhos que eu já tenho aqui. Então, se ainda não teve filho, poderia pensar numa volta, mas acho que hoje em dia, sem dúvida nenhuma, não tem plano de voltar. Até porque eu já comecei a ter essa estabilidade aqui, agora como empresário, tenho a minha empresa, tenho a família aqui. Então, acho a vida ainda é para continuar aqui. Parece, agora eu sou mais brasileiro do que haitiano. Segundo as Nações Unidas, mais de 2 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015. O saldo migratório de venezuelanos no Brasil, atualmente, é de mais de 260 mil pessoas. Pela situação na Venezuela, Maribel Puentes, Venezuela, musicista. Para sair de lá, a situação econômica, do trabalho também. Além disso, a minha filha, nesse tempo tinha 12, 13 anos, pelas dificuldades econômicas, às vezes quando ela ia para a escola, não tinha como ir, não tinha ônibus na estrada, ou a gente levava ela, mas ela não tinha como voltar para casa, pelos protestos nas ruas. Então, o negócio começou a complicar muito, e eu queria mais tranquilidade para todo mundo, né? Então, aceitei o convite dos meus amigos aqui em Boa Vista. Leonardo Cavalcante, quem poderia imaginar que em 2014 os imigrantes haitianos iriam superar os portugueses como a primeira nacionalidade no mercado de trabalho formal no Brasil, né? Ou seja, era algo que a gente não esperava, igual com o fluxo agora dos venezuelanos. Essas constantes mudanças nos fluxos migratórios exigem, segundo os estudiosos, que o Brasil esteja preparado para receber esses migrantes. No entanto, apesar de ser visto como um país acolhedor, muitas são as dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros que chegam ao país. Porque a gente vê que o Brasil é acolhedor, é gentil, é um povo que se aceita, sim, a gente vê isso, mas a gente, quando chega para aqui, é um choque, porque é uma realidade completamente diferente. Para além de ser gentil e acolhedor, é um povo preconceituoso, um povo racista. Então, isso foi um choque para mim, um choque de realidade. Todos os migrantes e refugiados, eles vão passar por questões de vulnerabilidade social, de desproteção. É uma situação de muita delicadeza, né? Mas para migrantes e refugiados negros, existe o adicional do racismo, que torna as coisas muito mais diferentes, né? Muito mais complexas. E o fato de Susana Martins, ser branca, Espanha, professora e e pesquisadora europeia da UNB. Me coloca totalmente numa situação diferente, como as pessoas se aproximam a mim. Eu não sou enxergada como imigrante, eu sou enxergada como estrangeira, apesar de ser termos que se assemelham. Né? O que acontece com esse público? Eles acabam sendo muitas vezes discriminados e marginalizados Valesca Miguel Batista, e com uma normalidade e e naturalidade, porque já é típico do racismo brasileiro. Só que para com esse, além de ser o racismo, ele é tratado também como um problema social. Eu trabalhei antes de ser essa pessoa autônoma. Hoje eu sou empreendedora, graças a Deus.
eu passei muita humilhação. Aí, o medo para não perder meu emprego, eu fazia o que a chefe me mandava. Eu trabalhei na confeitaria, não vou falar o nome da empresa, ela me mandava dançar. Eu dançava no meio das colegas. Há um certo preconceito, né, com os imigrantes, mas imigrantes pretos, né? Porque quando você vai olhar para como os imigrantes são tratados, há uma diferença que é clara, né? Que a questão do racismo ela impacta em todas as relações sociais, né, no Brasil. No meu caso, as pessoas, por exemplo, já aconteceu, né, das pessoas estranharem por eu estar cursando uma universidade pública, né? Isso deve pela questão, né, da própria criação das universidades no Brasil, que não foi criada pensando no público preto. Eu fiz uma faculdade privada, diferente dos que fazem faculdade pública. Então, é um pouco diferente a questão de lidar com esses tabus. Eu falo tabu por quê? Porque quando eu cheguei, primeiro foi que as pessoas perguntaram como é que eu vim. Se eu vim de navio ou avião, né? Aí tem a questão de perguntas, eu digo perguntas desnecessárias. Por quê? Porque o povo perguntava se Angola tem banana, se tem batata doce, se eu vestia roupas normais, se eu já vi leão. Nós falamos vários idiomas, que poderemos estar no espaço de trabalho, que isso também ajuda o crescimento da economia do país, porque nós vivemos aqui. Infelizmente, nós chegamos aqui e encontramos uma guerra que já o Brasil passa sobre a discriminação racial. Saímos do nosso país, fugimos da situação, deixamos nossos pais, o pouquinho que nós temos, a família, e viemos para cá para tentar, pelo menos, mínimo, paz, recomeçar a reconstrução de tudo. E chegamos, encontramos, indiretamente, nós entramos numa guerra que nada a ver com a gente, os africanos, por ser negro. O que eu tenho percebido várias vezes é que, dependendo da pessoa que está te atendendo, se ela não for uma pessoa consciente, que não tenha consigo um alto nível de preconceito, né, então ela poderá te atender de uma forma que não vai ser das melhores, né? Então, dificuldade muitas vezes muitos tinham em relação com questões de documentos. Por exemplo, no momento da pandemia, acho no momento isso não está acontecendo, mas não sei se depois da pandemia se vai voltar. A gente tem essa exigência de comprovar que estamos trabalhando para poder renovar os nossos documentos. E o fato, muitas vezes, não depende totalmente da pessoa, porque às vezes a pessoa procura, a gente entende que existem muitas pessoas que não estão trabalhando isso, e quando não tem documento, é mais difícil de a gente também conseguir achar um vaga. Eu fiz uma pesquisa de doutorado, um estudo comparado entre mulheres haitianas e venezuelanas em uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Então, para esses imigrantes... Susana Martínez, Espanha, professora e pesquisadora da UNB. Eu trabalhei com os haitianos, né? Mas também com imigrantes que vêm de diversos países africanos. Eles acham que existe essa democracia racial no Brasil. E quando eles chegam, eles se deparam com uma situação totalmente diferente, né? De sentir esse racismo desde uma forma mais sutil até um racismo mais violento, né? Menos velado. E com as mulheres não foi diferente, né? E esse imigrante também, ele acaba muitas vezes se submetendo a condições subalternas, às vezes de trabalho, que é um contato que eu tive, em razão da falta de conhecimento da legislação nacional. Como que ele pode, numa prática de ofensa, uma prática de crime, de racismo, de xenofobia, a opção que ele tem é a opção que nós, cidadãos, também temos, que é o dever de fazer a denúncia à Delegacia de Crimes Raciais e Combate da Intolerância, que ele pode estar buscando para fazer essa denúncia.
Se foi uma denúncia em que ele tem testemunha, também, se possível, já verificar com essa pessoa para já passar todos os dados na delegacia. Homens pretos conversam. Além das diversas formas de preconceito, os migrantes encontram outro empecilho: a dificuldade com a língua portuguesa. O primeiro desafio é justamente o desafio do idioma, né? Que muitas vezes é a primeira barreira que o migrante encontra para poder se integrar efetivamente na sociedade acolhedora, naquele país que o acolhe. Todo mundo fala, mas o espanhol é bem igualzinho do que o português, tanto lá na Venezuela como aqui, tanto venezolano como brasileiro, mas ficar, fazer vida, começar a tentar falar como vocês, ali a gente ficou com muita dificuldade, a gente ficava chocada, tinha muito estresse, muita ansiedade. Passou quase um ano que a gente achava que ninguém conseguia me entender, né? Então, essa foi uma das dificuldades no início. Na verdade, quando eu cheguei aqui, nem sabia o bom dia. Mas assim que eu cheguei no aeroporto, não consegui ouvir nada. Então, naquele momento, eu disse para mim mesmo, então preciso fazer algo. Porque não tem como comunicar, não tem como interagir com o pessoal se não entendo o idioma. Então, nesse momento, eu comecei foi dado uma brochura para mim que tenha alguns vocabulários, e eu comecei a aprender durante uma semana, depois já jogar no canto, e comecei tentando, falando português errado, né, com as pessoas e praticando. Na verdade, eu não fiz curso, mas aprendo dia a dia. Não, é difícil, né, para escrever, é difícil, mas a gente está tentando para... Seth Boateng, Gana. Para fazer, né, porque sem esse, como a gente vai conseguir conectar com o povo do Brasil, né, para pedir alguma coisa com pessoas, isso é difícil. E outra coisa, para arrumar um emprego bom, você tem que aprender a língua portuguesa mesmo. Prudence Calambay, República do Congo, ativista de direitos humanos não consegue falar a língua portuguesa. Praticamente eu estou falando porque eu falo muito, né? Todo dia eu tenho que fazer entrevista, todo dia eu tenho que praticar a língua. Porque eu amo o meu trabalho, por isso estou me dedicando. Nem todo mundo tem essa facilidade que eu tenho. Então, eu poderia pensar nesse povo. Fotografia. Pessoas pretas e professor em sala de aula. Na tentativa de acolher os imigrantes que chegam ao Brasil e minimizar essas barreiras, diversas instituições e ONGs realizam projetos para dar oportunidades sociais e econômicas a essas pessoas. Em 2019, só a Caritas, Confederação Humanitária com sede em Brasília, recebeu cerca de 1.500 imigrantes de mais de 60 nacionalidades. Por parte do governo federal, a força-tarefa chamada Operação Acolhida possui centros de recepção que prestam serviços na chegada de refugiados e imigrantes venezuelanos para serviços básicos como emissão de identificação civil, assistência humanitária e a chamada estratégia de interiorização para fomentar a geração de emprego, além de parceria com a Organização Internacional para as Migrações, ligada às Nações Unidas. Pessoas entram em avião. Algumas das principais atividades que são realizadas pela OIM no mundo todo são o reassentamento de refugiados, a resposta humanitária, tanto a prevenção quanto resposta e reconstrução, também assistência geral a migrantes, migração laboral mais voltada para o desenvolvimento e migração, imigração e gestão de fronteiras, migração e saúde, política migratória e pesquisa sobre direito migratório. Há iniciativas de acolhida, Wagner de Cesário, apoio assessor no nacional campo para migração psicossocial, e refúgio da Caritas Brasil. Para orientação jurídica, regularização migratória, regularização documental e também iniciativas para a promoção desses migrantes do ponto de vista técnico, né, para que eles tenham condições de ingressarem no mercado de trabalho. A missão maior é de promover e proteger a dignidade e os direitos humanos dos migrantes e refugiados vulneráveis que estão no Brasil. E daí, para a gente conseguir construir isso, a gente trabalha com jesuíta, migrantes e refugiados. Eixos de atuação. São 5 eixos de atuação. Proteção, meio de vida, pastoral, incidência e integração. Não é um processo simples, afinal de contas, é uma pessoa que sai do seu país, deixa a sua história, deixa tudo para trás e vem reconstruir a vida.
E aí, para além das questões práticas, burocráticas, de documentos, essas pessoas precisam de outras coisas, de outras realidades que às vezes a gente nem dimensiona no nosso dia a dia. Muitas vezes, eu acho que a pessoa não tem nem noção do que ela pode pedir, do que ela pode ter direito. Essa pessoa está tantas vezes vulnerabilizada que pode gerar até um certo medo, assim, não, eu tenho que aceitar o que eu estou recebendo, porque se eu não aceitar, eu não vou ter nada. A orientação sempre é que para essas pessoas é que elas recorram sempre, na medida que sofrerem algum tipo de injúria, que sofrerem algum tipo de preconceito, que elas recorram aos equipamentos públicos, recorram à justiça para que possam ser resolvidas e punidas essas pessoas, caso elas realmente tenham cometido esses atos de racismo, de injúria racial. Então, isso é algo que faz parte também do nosso cotidiano enquanto Caritas. Se a gente traz políticas públicas de apresentar leis e direitos para essas pessoas, para que elas tenham muito mais informação sobre como proceder, né, dentro do território novo, acredito que possa ser um grande avanço. No SJMR, inclusive, a gente tem esse tipo de oficina, esse tipo de workshop. A gente traz questões sobre Lei Maria da Penha, direito da mulher, direitos trabalhistas, direitos LGBTQI+, que são formas de realmente apresentar para esses migrantes e refugiados como eles podem acessar seus direitos, né? É importante destacar, né, o imigrante, o estrangeiro, eles estão inseridos com o mesmo respaldo legal de igualdade que é previsto no artigo 5º da Constituição. Então, o mesmo direito à vida, à liberdade de expressão, à segurança, é previsto também a esse cidadão imigrante. Homem preto é DJ em uma festa. Além das instituições voluntárias, as comunidades acadêmicas e os próprios imigrantes já adaptados também se tornam um alento a quem chega no Brasil e precisa se sentir em casa. Casal dança. Mas que é a comunidade acadêmica. Jamila Dongo, Angola, administradora de empresas. Região, né? Quando eu cheguei em 2015, eu já encontrei. E aí, em 2016, se eu não estou em erro, eu comecei a fazer parte da comunidade. Eu falo fazer parte em questões de estar na frente, posso assim dizer, né? E a gente realiza um monte de atividades, principalmente no mês de maio, que é o mês que a gente celebra o mês da África. É uma comunidade onde tem diversos membros de diversos países, uma troca de experiência, uma troca de cultura. É uma forma que a gente achou de desmistificar a questão da África, né? Aqueles tabus que tem tido sobre a África. E é uma forma de também se sentir em casa, se sentir acolhido, porque, querendo ou não, quando acontece algum problema, né? Quando estamos passando por alguma situação, então nós, a Cascata, estamos lá presentes para consolar de como for possível. Então, eu acho que foi um incentivo, ou é um incentivo, é uma comunidade com esse propósito, né, de nos sentirmos em casa, de nos sentirmos confortados e saber que podemos contar com amigos, irmãos, sejam eles africanos ou não. Eu tenho acompanhado as mulheres em diversas situações, tenho acompanhado elas e por pedido delas, né, por conta da barreira linguística, para fazer consultas médicas, provas para tirar a carteira de trabalho, etc. Tenho vivenciado com elas essas dificuldades linguísticas, né? Tem casos desde quem tomou remédio errado e a médica falou para mim, a vez anterior ela veio com uma pessoa que não conseguiu ajudar muito e tomou remédio errado. Na verdade, a gente ajuda na medida possível. A gente ajuda milhares de pessoas, tanto haitianas como de outras nacionalidades que chegam por aqui, como eu já conheci mais ou menos como funcionam algumas coisas. Muitas vezes a gente ajuda na questão de documentos, agendamentos para fazer solicitação de seu documento na Polícia Federal, ajudar a fazer uma carteira de trabalho, CPF, e indicando às vezes também sobre alguns outros serviços básicos que eles precisam. Pessoas caminham no centro de Brasília.
Apesar de o Brasil ter atualizado a Lei de Imigração em 2017 com a promulgação de uma nova norma mais moderna e de acordo com as novas realidades, ainda há muito a se fazer para que o país seja, de fato, acolhedor. Ainda é uma realidade muito desafiadora, né? Nós temos poucas políticas públicas locais voltadas para migrantes e refugiados. Que é muito importante que a gente consiga traduzir, a gente aí, quando eu digo é o Brasil, né, consiga traduzir essa legislação que a gente tem em resposta efetiva, em conhecimento efetivo da parte dos técnicos, né, de governo de todos os níveis e da parte da população de uma maneira em geral. Da onde vem essa palavra? Justamente do preconceito, né, de uma ideia baseada em falta de informação, uma ideia que é formada antes de se ter a informação. Então, a principal arma que a gente tem contra o preconceito é a informação. Eu acredito que o Brasil tem condições sim de acolher imigrantes. A nossa taxa de imigrância é muito baixa, não chega nem a 2% da população, ou seja, isso é um número irrisório comparado com outros países. O Brasil ele tem condições, ele tem um mercado de trabalho diversificado e os imigrantes ele vem somar. Então, a primeira perspectiva é que seja incentivado a nossa formação, né? A construção de uma ideia de combate às práticas de racismo. Outra questão é entender que essa pessoa ela não é um problema, ela tem os mesmos direitos que o nosso. E como fazer isso? Começa com, além da educação, também ser intolerante à prática de discriminação, porque a nossa base e a conformidade de qualquer ato, seja público ou privado, é com base nos direitos humanos. Todos aqueles e aquelas Júlio César que Silva fazem Santos, parte de uma nação, sejam eles os nativos ou povos vindos de outras nações, podem culturalmente enriquecer a cidadania de um país. São pessoas que falam outras línguas, gostam de outras comidas, muitas vezes adoram outros deuses, mas eu acredito que tudo isso faz da nossa sociedade mais diversa, mais plural e mais rica no sentido da diversidade humana que os imigrantes contribuem com o social humano no Brasil. Créditos finais. Roteiro e edição Priscila Peixoto. Produção Débora Gutierrez. Assistente de produção Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens Jefferson Martins e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Kleber Leite e Luiz Melo. Montagem e finalização Sérgio Azevedo. Direção de arte e animação Alex Sakata. Agradecimentos Agência Senado, CAA SCAR, Caritas Brasil, Museu da Imigração, Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, TV Brasil, Operação Acolhida, Casa Civil. Audiodescrição visual áudio. Roteiro Cainã Leão. Narração Vinícius Souza. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.